se isto alguma vez me acontecer, prefiro ficar em casa. Conheço os meus redores e sei onde estão as coisas. Quando um filho se casa, a nora nunca é boa associante. É a mesma relação, não é? Assim, quem quer que seja ajuda, não percebe nada do que está a fazer. Não é? Exato. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Cuidar em Casa. Hoje trago aqui um convidado que confiou em nós, a mãe, há cerca de 4 anos. Trabalha à distância, está fora de Portugal e vem dar aqui um bocadinho de testemunho daquilo que é ter aqui o nosso acompanhamento e a experiência de um filho que tem a mãe aos seus cuidados também em contexto domiciliário. Portanto, Carlos, obrigado uma vez mais por ter aceito aqui o nosso desafio. Será mesmo um gosto de trazê-lo aqui e também falarmos um bocadinho, percebemos também como é que tem sido aqui a sua percepção enquanto filho, e eu começarei mesmo pelo início, que é quem é que é a mãe, não é? Além da doença, além da idade que tem, além da fragilidade que tem, quem é que é a mãe? Sim, eu estava a esperar, eu estive a pensar um bocadinho como é que havia de responder a essa pergunta, porque de facto, pronto, a minha mãe tem 85 anos e ela essencialmente foi a minha cuidadora do meu irmão e a cuidadora do meu pai durante a vida toda dela. Ela nunca trabalhou fora de casa, mas foi sem dúvida a pessoa que me garantiu ter uma infância, uma adolescência tranquila em casa, porque essencialmente tratava de tudo o que fosse necessário para nós. E portanto tem sido difícil vê-la perder as qualidades de cuidadora que teve durante toda a nossa vida e que nos influenciou. E de uma sensibilidade extrema. Sim. Pelo menos foi isso que sempre, qualquer pessoa que se cruzou com a sua mãe, de facto, sempre destacou isto. Que é uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito emocionante, uma pessoa que tem muita emoção à flor da pele, e que procura muito o contacto com o outro, procura muito aquilo também que é o carinho. E acho que isso foi transmitido também enquanto filhos, não é? Ao longo destes anos. Espero que sim. Mas sem dúvida para nós, sem dúvida que sim, mas é isso mesmo, ela sempre foi uma pessoa, como digo, nunca trabalhou fora de casa, mas sempre teve contacto social muito alargado e sempre foi uma pessoa muito positiva, sempre disposta a ajudar, muito faladora e sempre muito interessada até em explorar novas coisas. Ela, quando eu estava a estudar, estava na universidade, ela decidiu que ia começar a pintar e começou a pintar e de facto temos vários quadros em casa nas paredes que foram pintados por ela e que tem, e resolveu também que queria ir para um coro, começou a cantar também, numa altura esteve envolvida em 2 coros e outra coisa que também para mim me impressionou bastante foi que quando eu mudei para os Estados Unidos ela resolveu tirar aulas de inglês também e quando regressei a Portugal estive a ver alguns dos cadernos dela e de facto ela tinha um domínio do inglês fantástico. que até à data nunca tinha... Que nunca tinha tido, sim. Ou seja, houve aqui quase um propósito na sua ida para os Estados Unidos. Exato. Para trabalhar essa vertente. Os meus pais visitaram um par de vezes, umas 3 vezes quando estava nos Estados Unidos e é engraçado que a minha mãe era a pessoa que comunicava quando eles saíam para um sítio qualquer, ela comunicava e nas lojas, onde quer que estivesse a ajudar o meu pai. Não, acho curioso porque de facto foi alguém que dentro daquilo que foi o projeto familiar, preocupando-se também em depois ter esta ponte de contacto com o filho que estava nos Estados Unidos, desenvolver-se esta questão da comunicação. Sim. Para alguém, se calhar com a idade que a mãe tinha na altura, já para não ser assim tão fácil, não é? Sim. Mas desafiar-se a si própria a cumprir isso é de facto aqui uma atitude muito de bravura e muito de coragem, de querer aqui um novo desafio. Quando é que o Carlos começa a perceber que algo na vida da mãe começa a ficar diferente e que a mãe já não consegue estar totalmente sozinha em casa? Basicamente, tudo começou durante a pandemia, porque portanto, o meu pai faleceu em 2013 e eu estava muito preocupado com a minha mãe, porque a minha mãe sempre esteve com o meu pai, mas ela adaptou-se relativamente bem, obviamente teve o processo de luto e etc, mas continuou socialmente a participar nas coisas que lhe era possível, incluindo muitos dos amigos que ela tinha, amigos através do meu pai, continuaram as ligações. Ela continuou a cantar no coro, a pintar e portanto parecia estar adaptada à vida social
E a primeira vez, pronto, durante o isolamento da pandemia, nós trocávamos mensagens do WhatsApp todos os dias, a dizer que estava tudo bem, etc. Mas a dada altura ela começou a ter uns problemas com os dentes, e eu tenho, normalmente, valho-me sempre dos meus amigos de infância, e tenho uma colega que fez o liceu comigo, que agora é dentista. Ok. E normalmente que a tinha visto, e uma vez eu pedi-lhe para ela ir ter com ela, e ela disse-me que a tinha achado muito apática, o que era muito diferente do normal, porque a minha mãe foi sempre muito faladora, teve muito pensamento, às vezes um bocadinho muito circunstancial, uma série de pormenores para contar uma história, demorava muito tempo, mas sempre a falar, e a Ana, a minha colega, a minha amiga, disse-me que tinha achado muito em baixo, muito apática, e que Devia ser havia visto. qualquer coisa. E eu depois, portanto, durante aquele ano, não era possível viajar, não é? Entretanto, depois já não me recordo, desde que tivemos a vacina, depois, como tinha os 2 passaportes, podia vir a Portugal e voltar. E vim cá uma vez e, de facto, achei a mesma coisa, que ela estava muito apática, muito menos faladora, que eu normalmente, quando vinha, estava em casa e não precisava dizer nada a minha mãe. Falando, Gostaria de falar. sim, que não. Reorientando o discurso quando fosse possível, onde fosse necessário, mas pronto, ela tinha sempre assunto para falar, e não, nessa altura isso não havia, era um bocado substituído por um silêncio ensurdecedor. E portanto, mas na altura pensámos, era difícil perceber se tinha sido só uma consequência do isolamento social que tinha acontecido durante aqueles anos, durante aqueles meses todos, ou se havia mais alguma coisa. E, aliás, a primeira coisa que pensámos mais uma vez, pedindo ajuda a uma colega minha de curso, que é psiquiatra, e também viu a minha mãe, e pensou, pronto, talvez fosse só uma depressão marcada pelo isolamento social, e portanto, Que apesar de tudo foi uma grande qualidade. mesmo que, eu penso que neste momento não é o núcleo do problema, mas sem dúvida que acho que agravou o problema, e que fez as coisas evoluírem mais rapidamente do que teriam evoluído se não tivesse sido o caso. Mas pronto, primeiro pensámos, porque a minha mãe, e provavelmente também associada com este traço de ser muito faladora e muito circunstancial, ela também é bastante ansiosa, e pronto, pensámos que nesta altura tivesse um quadro de depressão, com ansiedade e etc. E portanto tentámos, a minha colega medicou-a com diversos fármacos a tentar perceber se de facto seria uma depressão ou não, e pronto, fez as combinações possíveis, e infelizmente normalmente via-se um bocadinho de melhoria, talvez num par de semanas, mas depois continuava novamente o mesmo tipo de Manifestações. exato, e que estava, pronto, nunca voltou a ser aquilo que ela costumava ser. E depois, uma das coisas que ela me disse também quando eu vim cá pela primeira vez que a vi, foi precisamente que ela se sentia diferente, até quase a brincar com ela, porque foi na altura em que ela fez 80 anos, e ela dizia-me que os 70 anos tinham sido bons, mas quando passou para os 80 tudo mudou. Mas, portanto, havia, e outra coisa que notei também foi uma lentificação motora. Ela também tinha facilidade, por exemplo, de utilizar o iPhone e fazer algumas operações, e também começou a ter mais dificuldade em fazer isso e a compreender as instruções. E portanto, mas na altura estávamos a pensar que talvez fosse uma pseudo-depressão associada com a depressão, e portanto tentámos medicá-la e ver se havia alguma evolução. Também um bocado acabei também por pedir uma recomendação para um psicólogo que também a acompanhou por um bocadinho, e também a ver se havia alguma coisa a tentar localizar, exato, um bocado uma terapia mais comportamental e etc. Mas infelizmente eu acho que nada disso resultou, e eu penso, infelizmente acho que é um processo orgânico. Acho que ela tem uma demência um bocado atípica em termos de um Alzheimer, porque ela
lembra-se de coisas recentes e, sobretudo, o trabalho que vocês têm com terapia ocupacional, ela sem dúvida consegue fazer os desafios, exato, mas é mais assim, dificuldades motoras mesmo, incluindo fonologia, etc. Ela já não diz nada neste momento e é quase tentar encontrar um código para ela me dizer sim ou não, sem ter que falar, mas e, portanto, tudo isso aconteceu e, portanto, essa combinação de sintomas e de manifestações foi o que me levou um bocado a pensar que as coisas, que havia coisas que não estavam bem e que talvez não fosse, de facto, a depressão não fosse a resposta para os sintomas e o que ela, porque ela estava a passar. E nessa altura, então, foi quando eu pensei que ia tentar encontrar alguém que pudesse passar algum tempo com ela em casa. Sobretudo estava preocupado com algumas dessas coisas que ela costumava fazer sozinha. Exatamente. E na altura falei também com um colega meu aqui que tinha tido apoio em casa porque os pais tinham necessitado e ele recomendou-me falar com a doutora Helena Barrios, que me disse para mandar a tua mãe à minha consulta, e ela avaliou-a e na altura pensou que de facto tinha uma diminuição cognitiva ligeira naquela altura, mas que recomendaria ter alguém com ela durante talvez umas 8 horas por dia e depois perguntando-lhes, tens alguém que conheças? E ela recomendou-me a Warmy porque conhecia a Bruna e conhecia o Diogo, penso eu, e portanto ela disse-me isso e eu contactei convosco, foi na altura em que portanto, começámos com as 8 horas de cuidados em casa. Depois foi evoluindo. Como é que foi emocionalmente tomar essa decisão enquanto filho? Que papel é que tem ou não aqui o contexto familiar, o seu irmão? É difícil, exato, pronto. Teve que ser uma decisão partilhada entre os filhos, não é? E de qualquer forma, por mim, pronto, obviamente eu sou médico e portanto infelizmente tenho lidado com estas situações ao longo da vida, mesmo com doentes e portanto sei o que é a demência, sei o que é a evolução destes processos demenciais e é um bocado, mas acho que para algumas pessoas, as pessoas pensam ainda que tudo tem resolução, não é? Que é possível que é um medicamento ou uma coisa qualquer. Exato, portanto eu acabei numa altura em que, como digo, eu tinha uma colega psiquiatra, mas nós decidimos que na altura a minha cunhada queria que a minha mãe fosse avaliada por outra psiquiatra e pronto, fizemos isso porque eu não queria deixar nenhumas caixas sem checkmarks, não é? E portanto, mas, pronto, foi a mesma situação, de facto, a situação emocional e psicológica não melhorou mesmo com isso, mas depois foi um bocado de tentar explicar precisamente que, pronto, infelizmente estes tipos de manifestações são um bocado de insuficiência cerebral, não é? As pessoas que têm problemas de coração ou de rins ou de quer que seja, este é o cérebro que não está a funcionar e é progressivo e que ela não iria melhorar, não é? Uma das coisas que eu achei que era importante, mesmo antes de falar acerca de ter alguém em casa, foi comunicar com ela, porque ela na altura estava mais lúcida, exato, e conseguia ainda comunicar e perguntar-lhe também exatamente, isto que acho que é uma ideia importante, é perguntar à pessoa o que é que ela prefere, não é? Porque eu para mim, eu acho que tenho feito parecido com a minha mãe nesse sentido, que eu acho que se isto alguma vez me acontecer, prefiro ficar em casa, conheço os meus redores e sei onde estão as coisas e estou ocupado onde está, exatamente. Mas de qualquer forma eu queria ter a certeza dela também que ela preferia, porque como digo, ela sempre foi muito social e também seria possível que ela preferisse, por exemplo, ficar num lar, numa instituição, exatamente, se bem que eu não conheço muito bem a realidade dos lares em Portugal e portanto também estava preocupado com essa transição, mas sem dúvida que ela preferia, depois de perguntar várias vezes que ela preferia estar em casa e ter alguém. Acho que ter alguém em casa é muito complicado, mesmo para ela inicialmente, e sempre... Quando nunca tinha tido ninguém. Exatamente. E assim, é a mesma coisa, não sei, quando é como quando um filho se casa, a nora não quer
nunca é boa, é suficiente, não é? É a mesma relação, não é? Assim, quem quer que seja ajuda não percebe nada do que está a fazer, não é? Exato. Não, Má cozinheira. É isso. E portanto, sim, e, portanto seria um desafio para ela, mas acho que ela aceitou. E sem dúvida que desde que teve alguém em casa que se sentia mais à vontade para, por exemplo, ir até à rua, ir até ao supermercado e fazer essas rotinas Foi algo que desde o início sempre marcou muito também, ou seja, manteve as suas atividades na Universidade Sénior, portanto, naquelas atividades extra. Exato, isso foi o que tentámos, exatamente, na mesma altura em que arranjámos alguém para, estávamos a tentar arranjar um cuidador, tentar também envolvê-la nessas atividades. Ela, uma das coisas que ela gostava, como digo, era participou em coros, mas ela notou, e agora, quer dizer, tudo faz sentido, que ela tinha menos força vocal e pronto, que é importante. Se uma pessoa está a cantar, ela sem dúvida que se sentia limitada com isso. Depois também parte do isolamento social, acho que ela também deixou de se dar com algumas das pessoas, houve também alguns desentendimentos com algumas das pessoas mais próximas e portanto isso também não facilitava muito voltar para o coro, mas tentei envolvê-la na Universidade Sénior e nos cursos em que ela pudesse estar interessada, também o inglês e pintura e também um curso de canto, não me recordo exatamente todos os cursos em que inscrevi e também fui até à Junta de Freguesia de Benfica, porque eles também têm um apoio social e a fila sócia da Associação de Formatos de Benfica, mas infelizmente foi na altura em que ela já estava a decair e ela tentou fazer algumas aulas, mas acabou por não aproveitar isso. Mas quando toma esta decisão e é propriamente também aceita, do seu lado, havia medos, havia receios do que é que iria ser, ou era só a possível resposta da mãe a ter alguém em casa, como há pouco falou? Não, isso sem dúvida que eram uma das coisas. E depois também, exatamente, não, quer dizer, qual é que seria, quais seriam as qualificações da pessoa que iria tomar conta da minha mãe, não é? E o que, pronto, será que seria investida em, se uma pessoa investir em tratar de facto de um idoso ou alguém que, pronto, tem um emprego, mas que não tem um emprego, não é? Sim. E portanto isso também, por isso que referências a experiência da Helena foram importantes para eu ficar tranquilo em termos de saber que tinha alguém que ter que confiar. E depois também o contacto convosco também foi calmante em termos de pronto, as perguntas que faziam e as coisas que investigavam e de facto achei que tecnicamente estavam habilitados a fazer o que estão a fazer. Ou seja, no fundo, o que nós sempre fizemos e também convosco, obviamente, é nunca descurar a situação clínica das pessoas que nós acompanhamos, porque a verdade é, em Portugal, de facto, é uma área que não é reconhecida como uma profissão, que é coisa com isto que as pessoas não têm que ter nenhum curso preparatório para, e por isso é que nós incidimos muito mais no perfil certo para acompanhar aquela pessoa e tecnicamente nós estamos cá para ajudar e dar aqui a retaguarda. Aliás, a situação da mãe vai evoluindo e nós vamos tentando aqui otimizar um bocadinho as estratégias até do ponto de vista técnico, mas nunca esquecendo que para quem está a cuidar de alguém tem que estar de corpo e tem que estar de alma para aquela pessoa. Eu acho que isto para a equipa que nós há algum tempo que temos com a mãe, apesar de algumas ajustes de peças que vamos fazer ao longo do tempo, peças é um termo que eu estou a utilizar, mas metafórico, conseguimos sempre dar à mãe aquilo que a mãe precisava. Há algumas um pouco mais interventivas em determinada fase da doença da mãe, outras um bocadinho mais recatadas numa fase diferente da mãe, mas envolver aqui também um olhar clínico por essas situações. E isso é algo que nos interessa muito quando nós falamos com alguém. E a propósito dessa questão dos medos, dos receios, de como é que a mãe ia lidar com a pessoa que ia lá para casa, de que perfil é que a pessoa ia ter para acompanhar aqui a mãe, acima de tudo o que nós procuramos é dar-vos a máxima segurança e tranquilidade, ainda para mais porque está longe, o seu irmão também não está em Portugal e portanto tudo isto acaba por gerar aqui se calhar algum fator de ansiedade para vocês, mas tentamos sempre manter aqui esta proximidade.
O que é que, dentro de toda esta situação, levou a pensar que, ok, agora eu posso estar mais tranquilo? Na fase em que a minha mãe está, como eu vejo a minha mãe, agora posso estar mais tranquilo. Houve algum trigger que fez sentir assim? Foi no início, mais à frente? Foi mais recentemente? Não, desde o princípio, ter alguém que, pronto, que estivesse com ela e que me pudesse transmitir o que estava a passar, porque, pronto, infelizmente, há situações que é impossível. Nós nos preocupamos com idosos, terem uma queda em casa, um evento qualquer que seja grave, mas pronto, essas coisas são impossíveis de prever na maior parte das vezes, não é? Mesmo com todas as prevenções que precisamos colocar. E, portanto, pelo menos havia uma pessoa que todos os dias da semana, fora do final de semana, que ia ver como é que ela estava e se havia algum problema. E pronto, durante essa altura os meus receios mais eram durante o fim de semana, quando ela estava sozinha, não é? E portanto, acho que provavelmente, talvez a altura em que me senti o mais confortável possível foi quando ela passou a ter as 24 horas de acompanhamento, porque, pronto, pelo menos sei que está sempre alguém, e portanto se houver alguma coisa que acontecesse, exato. Se bem que eu também, e sobretudo porque eu gosto imenso das cuidadoras que têm passado mais tempo com ela, mas também as pus sempre à vontade em termos de, pronto, eu sei que isto é uma responsabilidade e que estão preocupadas, mas eu também compreendo que se alguma coisa acontecer quando vocês lá estiverem, ou não estiverem, podem ir à casa de banho, podem estar na cozinha em determinado momento. E, portanto, não é que eu compreendo perfeitamente e pronto, sei que há alturas em que a minha mãe caiu da cadeira ou o que quer que seja, mas pronto, isso acontece, eu compreendo, não é impossível estar sempre em cima de alguém, não é? Mas marcava esse momento, ou seja, quando há esta transição das 8 para as 24 horas é quando o Carlos diz assim, ok, agora sei que está alguém em permanência com a minha mãe. Sim, nós sempre acho que fizemos 8, depois fizemos 12 horas e depois então passamos para as 24 horas. Isso na altura até foram as cuidadoras que começaram a dizer que achavam que a minha mãe não tinha condições para estar sozinha. Mesmo durante a noite. E nessa altura também foi a altura que eu também estava a tentar dizer que eu também compreendo que essas coisas acontecem mesmo quando está alguém em casa. Mas também, e durante esse processo eu também tentei acompanhar a minha mãe e tentar também explicar-lhe que, de facto, já ter uma pessoa durante 8 horas por dia já é uma intrusão na vida privada, não é? Depois aumentar para as 12 horas ainda mais, mas todos esses passos tentei sempre explicar à minha mãe que, pronto, estás a ver, estas coisas já tens mais dificuldade, se calhar é melhor fazer isto e etc. E depois, numa altura, a minha mãe também tinha um gato que precisava de ser cuidado e então achava que ela também já não tinha condições de tratar dele, porque tinha-se de baixar e eram dos fatores para quedas. E, portanto, tentei explicar-lhe, de facto, isto era, pronto, sei que é uma chatice ter alguém em casa, mas eu fico mais descansado e o meu irmão ficamos mais descansados se tiver alguém. Minha mãe é essa a vossa preocupação? Sim, eu penso que ela aceitou isso e sobretudo por este motivo, para explicar que era mais para nós também estarmos mais tranquilos e saber se houvesse alguma coisa que pudesse haver alguém que pudesse tratar dela. E depois houve umas 2 ou 3 situações em que a minha mãe teve um episódio de baixa tensão, que ela teve de ser levada à urgência do hospital, e ter alguém em casa que pudesse fazer isso também foi muito tranquilizador para mim, porque depois, pronto, uma vez chegado ao hospital já tem assistência. Já tem assistência, eles normalmente as cuidadoras dizem-nos que eu sou médica, portanto eles acabam por me ligar e etc, mas pelo menos há alguém que está com ela e que pode levá-la ao hospital, trazê-la do hospital, tratar das coisas que forem necessárias, sem dúvida. Falamos aqui muito daquilo que também é a vivência enquanto filho, ou enquanto filhos, mas e da parte da mãe? Houve alguma manifestação de como é que este apoio estava a ter impacto na sua vida? O que é que isto permitiu ou não a mãe continuar a fazer, pelo menos até determinado ponto, a determinada fase?
Penso que sem dúvida que permitiu ela ter mais mobilidade do que teria se não tivesse ninguém com ela, porque eu penso que também uma das coisas que aconteceu, e mais uma vez provavelmente relacionado com o isolamento social durante a pandemia, é que ela se retraiu muito, não é? Deixou de fazer as coisas que fazia, mesmo na altura quando eu vim cá pela primeira vez, a seguir à pandemia, tentámos renovar o passo social e tentei convencê-la a ir no autocarro até ao centro comercial e até ao cinema, o que quer que fizesse, mas acho que ela, agora olhando retrospectivamente, que ela provavelmente, acho que tinha medo também de fazer isso sozinha. Já tinha essa consciência, tinha exatamente. esse insight, não é? E portanto penso que foi importante para ela ter também alguém que não é que ela infelizmente que fizesse muitas dessas atividades, porque isso outra das razões que nós também pensávamos inicialmente na depressão é que ela tinha muita abulia e avolia, portanto não tinha vontade de fazer coisa nenhuma e não, quer dizer, não tinha motivação, prazer nas coisas que costumava fazer antes, mas de qualquer forma pelo menos tinha alguém que a podia acompanhar, mesmo que fosse só levar até ao supermercado ao pé de casa, dar uma volta à volta de casa, pelo menos tinha isso. Eu acho que desse ponto de vista acho que ela aceitou. Pronto, no princípio, sempre, como digo, é sempre ter alguém em casa é sempre uma chatice e ninguém cozinha da forma como ela cozinhava, porque isso faz parte também da cuidadora. A minha mãe era uma excelente cozinheira e, portanto, é isso, você também estava no exatamente. Portanto, é difícil, exato, é difícil chegar ao nível necessário. Exatamente, àquele nível. E portanto, tinha sempre essas coisas, mas agora, pronto, acho que também compreendo que tem, que ela não tem capacidade para fazer coisas independentemente, e acho que aprecia ter obviamente ajuda e cuidado. Há pouco tocava num tema que para mim é também foi muito importante e que foi o gato Gil, não é? E acho que até o simples facto da cuidadora, eu recordo a Len, pronto, passando aqui mesmo ao nome da cuidadora, a forma como se envolveu com o gato e o cuidado que teve até ao fim e até o dia em que tudo termina, e depois a reação da mãe naqueles dias a seguir, é de facto um detalhe, porque é um gato que porque a mãe tinha muita estima, a cuidadora inevitavelmente envolveu-se também muito com esta relação com o gato, porque percebeu o impacto que isto tinha na vida da mãe. E criou-se ali à volta toda uma situação tanto emocionante, mas ao mesmo tempo também no sentido de perceber, ok, qual é que é o limite, não é? Digamos assim, daquilo que é aceitável para a vida deste gato. Mas até nesse sentido, o apoio que se dá a estas pessoas para elementos que à partida, é um animal, mas não deixa de ter o significado que tem. Não, isso eu estava a dizer, quando é que eu me senti acompanhado, isso foi também, para além das idas aos hospitais, também foi termos de eutanizar o gatinho, foi também um apoio. E pronto, eu tinha conversado com ela, portanto, penso que isso aconteceu em janeiro, eu tinha estado cá a seguir ao Natal, tinha falado com ela a dizer que ele, se calhar estava a sofrer um bocadinho mais e, portanto, se calhar a uma altura havíamos ter que pensar em mantê-lo confortável e etc, mas sem dúvida que eu não, infelizmente não estive cá nessa altura, e a Len e o companheiro de Len foram impecáveis e estiveram com ela até ao fim e ajudaram-na, levaram-na até ao veterinário ao pé de nós e pronto, sem dúvida foi são detalhes, não é? Sim, mas são detalhes que de facto fazem diferença, e para mais da mãe. Sim. Uma pessoa que já tinha também alguma carga emocional à volta de toda esta situação, portanto, sozinha claramente seria mais difícil. Carlos, a nossa conversa está aqui quase a terminar, mas eu queria perguntar agora o que é, e do lado do Carlos, enquanto filho, como é que vive este agravamento funcional, cognitivo da mãe? Que sentimentos, que emoções é que vão aí dentro? É tristeza, não é? Em termos de ver, como digo, a minha mãe foi sempre muito social, sempre uma pessoa muito positiva, e desde que este processo começou tornou-se essencialmente no oposto, tornou-se mais negativa, muito
pronto, não, como digo, tem a ver um bocado com a incapacidade de sentir prazer das coisas que a costumavam agradar, não é? E isso tem sido difícil, mas sobretudo para mim também tem sido. Pronto, havia coisas que eu tinha planeado fazer com ela agora, nesta altura em que profissionalmente tenho mais tempo, tenho mais capacidade financeira e tenho mais essas coisas e tudo isso foi destruído, não é? Portanto, não a posso levar aos sítios onde eu queria levar, não posso viajar com ela para os sítios onde queria ir e, portanto, tem sido também trabalho interno. difícil, pronto, exato, tem sido complicado e pronto, é duro ver como é que ela tem evoluído e perder um bocado a pessoa que eu sempre conheci, exato, e que esteve sempre ao meu lado e a apoiar-me, e ao meu irmão e a apoiar a nossa família e o meu pai também quando esteve doente. Ela foi sempre extraordinária, foi enfermeira e portanto do meu pai e portanto ver tudo isso e como digo, ela era a pessoa que alegrava a sala e neste momento não vejo isso dessa forma. A verdade é que o facto também de vocês estarem a dar tanto de vocês, e falo-me pelo Carlos, com quem temos aqui um contacto maior, é também uma retribuição. Ou seja, a mãe construiu um legado ao longo destes anos, e agora vocês no fundo acabam por também dar aquilo que podem. Claro que do ponto de vista prático e objetivo, se calhar há aqui alguns ideais que infelizmente já não se conseguem concretizar, mas há outros que apesar de tudo é possível, de tirar a mãe de casa, dar um passeio, ir até à zona do Terreiro do Paço, ou seja, e passear um bocadinho. E nós também, dentro daquilo que nós podemos, também vamos contribuir para que isso seja possível, mas enquanto fizer acho que se devem orgulhar muito daquilo que conseguiram dar aqui à mãe, porque infelizmente são situações que surgem fruto também de uma idade mais avançada e também de alguma, enfim, carga genética, chamamos assim, mas que não é por isso que a vida tem que deixar de ter significado. Acho que temos que nos reorganizar, temos que pensar em ideias diferentes, mas é possível trazer ainda conforto e carinho à Dona Isabel, à sua mãe, e portanto é algo que nós teremos sempre. Sim, isso é verdade, eu pelo menos ainda tento. Geralmente tínhamos mais ou menos um circuito quando eu vinha cá, tínhamos os nossos restaurantes favoritos, ou ir até ao centro comercial, e agora, por exemplo, ontem e hoje fui com a Lana até ao Colombo, comer até à pastelaria Versailles, que era onde ela gostava de ir, e fomos tentar fazer isso. Obviamente é mais limitado, mas pelo menos na logística. Exato, mas desde que pronto, as condições físicas do terreno e etc. sejam favoráveis, ainda tento fazer isso com ela. Exato. Portanto, eu acho que isso, apesar de se calhar não ser a viagem de sonho que tinha para esta altura, dentro da condição, é possível fazer com a mãe. E isso é um motivo pelo qual deve estar bastante orgulhoso e certamente que a mãe estará sempre agradecida por tudo o que tem feito. Carlos, mesmo para terminar, que mensagem é que deixaria a outros filhos que acabam por vivenciar também processos semelhantes àquilo que o Carlos está a viver com a mãe? É importante saber que normalmente nós nunca pensamos nestas situações, não é? Só quando começam é que nós entramos nelas, mas acho que é importante pensar acerca disso e discutir estas coisas mesmo quando as pessoas ainda têm saúde, para ver o que é que eles preferem. Com a própria pessoa. Com a própria pessoa, exatamente, em termos de mesmo, ficar em casa, ir para um lar, ter companhia. Acho que esse tipo de decisões são importantes e também informar-se acerca de todas as possibilidades que há para fazer a melhor escolha, exatamente, e tentar manter, sobretudo, é muito importante, e eu penso que em Portugal, com os idosos, há muito isolamento, as pessoas fecham-se em casa e depois não fazem nada. Penso que há também um bocado de vergonha por exemplo, a minha mãe agora anda com andarilho, é a única pessoa que eu vejo no centro comercial com andarilho. Seguramente que há muitas pessoas que estão em casa e que queriam fazer o mesmo, não fazem, porque por vergonha, dá um aspecto fraco, de vergonha, quer que seja preconceito, exatamente. E portanto, perceber que a idade é acompanhada destas coisas, e então nós temos que preparar para isso, ver o que é que os nossos familiares preferem e aproveitar a vida ao máximo, não é? Porque agora também eu vejo para mim,
Falou em carga genética e eu estou a pensar no mesmo, tenho que aproveitar a minha vida enquanto, enquanto fizer algum sentido. É isso, ou seja, no fundo é o propósito que estamos à vida. Nós, só aqui um pequeno parênteses, como acompanhamos também muitas situações de fim de vida em casa, eu muitas vezes digo que infelizmente os cuidados paliativos são chamados para mais de 90% das vezes últimas semanas Exato. de vida, se tanto, mas nós, paliativistas, devíamos entrar mais cedo na vida das pessoas que têm uma doença irreversível. Para quê? Para dar propósito à vida da pessoa enquanto tem vida. Sim. Porque morrer todos vamos morrer. Sim. Agora a questão é como é que nós vivemos até ao dia em que vamos morrer. Sim. E é aí que é feita a diferença. Portanto, eu acredito muito nisso. Agradeço muito às famílias que, tal como o Carlos, confiaram em nós para podermos cuidar, nesse caso, da sua mãe. E o nosso compromisso é sempre de nunca abandonar e dar sempre aqui soluções que sejam adequadas para cada pessoa. E isso leva-nos aqui à última questão que eu coloco sempre aos meus convidados, que é o nosso podcast chama-se Pode Cuidar em Casa, e eu pediria aqui ao Carlos para descrever um bocadinho este título, como é que na sua interpretação este título está ou não adequado à nossa realidade. Não, eu acho que soa muito bem e sem dúvida que é o espelho do que se está a passar em minha casa. É possível, é possível cuidar em casa, desde que tenham pessoas de confiança e que tecnicamente estejam a par do que é necessário fazer. Eu penso que o título é muito adequado. Obrigado, Carlos, uma vez mais pela sua presença, obrigado por ter aceito este convite, e continuamos sempre aqui de braço dado convosco para o melhor cuidado possível à mãe. Obrigado, eu. Se reviram em alguma das partilhas que foi feita pelo Carlos, partilhem isto também com outras pessoas, pode fazer sentido para alguém que esteja a vivenciar estes momentos. Portanto, obrigado pela vossa presença, por estarem a assistir, e até breve. Obrigado.